Olá, olá, amadas e amados estudantes da luz, aqui é a Carol Diamond, trazendo a leitura do livro A Ciranda das Mulheres Sábias. Continuando essa leitura, que traz para a gente esse despertar do sagrado feminino, desperta na gente essa curiosidade sobre esse universo feminino, a força de ser mulher, a sabedoria ancestral, o uso da intuição como forma de transformar a nossa vida. Então, um livro com histórias simples, mas que tem esse poder de nos tocar profundamente a partir desse pensamento metafórico, né? O quanto os contos, as metáforas, elas podem nos tocar e fazer a gente compreender a transformação que pode acontecer na nossa vida. Então, continuando, aqui ela, ela termina no outro capítulo falando das histórias, de uma história das avós que dançam, ela fala, né, das avós que criaram ela, que eram 4 mulheres velhas e sábias que vieram de circunstâncias e eventos traumáticos de, né, um pós-guerra, perseguição. E mesmo assim essas mulheres elas não se deixaram murchar, elas se mantinham de pé, elas tinham essa seiva do ser mulher muito enraizada, muito bem ancorada. E assim elas conseguiam se posicionar, né, e não se deixar abater, nem se deixar abalar de forma que fizesse com que elas se apagassem, com que elas murchassem. Então ela conta a história das avós que dançam. E é um conto que ela traz que é o Tankalo Najimamak. Tankalo, Tankolo, é um trava-língua, né? Tankolo Najimamak. As avós que dançam. Existe uma velha tradição. Quando uma filha se casa, as velhas tentam matar o noivo antes que ele chegue à Câmara Municipal. No- Gente, tá um trava-língua aqui no olho, tá um trava-olho também, na Câmara Nupcial. Então, vou recomeçar, tá? Vamos lá. Alguma coisa mexendo aqui dentro, né? No emocional. Existe uma velha tradição. Quando uma filha se casa, as velhas tentam matar o noivo antes que ele chegue à câmara nupcial. E a arma que usam é a dança. As velhas começam a matar o noivo na recepção de casamento, uma festança que às vezes dura muitos dias e que começa imediatamente após os rigores da missa de núpcias, que geralmente tem 2 horas de duração e é realizada à noite. Eu tinha um tio cujo apelido era Tio Legato, proveniente de Latogatô, que em magiar significa o visitante, pois quase todos os domingos tio Legato perambulava da casa de um parente para o outro o dia inteiro e à noite também, provando o vinho caseiro de cada anfitrião. Os vinhos eram da cor das folhas de carvalho na primavera e, com sua bebida, em cada casa visitada, o tio comia bolinhos de sementes de papoula, recém-saídos do forno à lenha, decorados com açúcar de confeiteiro, canela picada à mão, em creme de chantilly e 3 tipos de pães tradicionais: um de batata com a casca rachada, um grande oval de centeio e um de milho escuro com as sementes de pimenta malagueta. Pão de fogo era como chamávamos. Esse tio que insistia que no passado distante a missa era uma festividade pagã de cantos e danças que durava 7 dias e que a igreja romana a condensara para menos de 1 hora para atrair os supostos infiéis para uma religião nova e sem esforço. Mas, segundo meu tio, a igreja tinha se esquecido e também deixado de fora a parte mais importante, a da dança. Mas não se preocupe, vociferava meu tio. Nós, da tribo Sibrac, somos os guardiões dos antigos costumes. E lá seguia ele dançando ao som da música, segurando numa das mãos uma garrafa verde escura de vinho caseiro, enquanto com a outra abanava o chapéu preto de aba com sua faixa de cravos vermelhos. Na nossa família, as recepções de casamento começavam com elegância e grande moderação. Mas fosse pelo vinho, fosse pela música dos velhos tempos, elas logo pareciam um pandemônio. Depois de tanto comer, beber e dançar, os homens afrouxavam as gravatas, as mulheres amarravam o cabelo no alto e as solas das meias das crianças ficavam negras de escorregar
pelas tábuas desgastadas do assoalho da pista de dança. Nessa específica noite de verão, nesse específico casamento, a comida, a bebida e a dança tinham alcançado seu apogeu. O salão estava tomado do cheiro agradável do suor fresco de 200 cidadãos naturalizados e da sua primeira geração de rebentos americanos. A algum sinal misterioso, as 4 avós entravam no salão em fila. Elas davam risadinhas e cochichavam entre si. Tinham se enfiado em seus melhores vestidos pretos, que reluziam como a tripa de uma colbás, linguiça de qualidade. Cada uma apoiava a grande bolsa de plástico preto brilhoso no colo largo. Vistas de trás, cada velha exibia um belo traseiro como 2 pães redondos. Embora as velhas agora já estivessem nos Estados Unidos, houvesse algum tempo, elas ainda usavam o cabelo repartido ao meio com um grampo reto. As tranças eram enroladas em volta da cabeça, redonda e vigorosa. Elas usavam sapatos pretos idênticos, baixos e pesados, que se esticavam por cima dos joanetes. Sentavam-se com os pés separados como lutadores de sumô. Pareciam quadrigêmeas, cada uma com as mãos vermelhas, as bochechas coradas e pequenos crucifixos de ouro em finas correntes também de ouro em torno do pescoço, dos pescoços grossos queimados de sol. Essas mulheres trabalhavam com o ancinho, com a enxada, torciam o pescoço das galinhas, arrancavam ervas daninhas, reviravam o solo, plantavam com os dedos grossos como cabos de vassoura. Sabiam ordenhar, fazer aparição de animais, tosar carneiros, fiar, tecer, abater porcos. Sua história inteira estava nos antebraços. A primeira ordem combinada entre elas era criticar todos, quem àquela altura já deveria ter uma namorada. Quem precisa de um alfaiate melhor? E não é uma tristeza isso que aconteceu com fulano? Me dê uma alegria antes que eu morra. Trate de se casar. Gritam elas para alguns. Para outras murmuram. Em que século você está pretendendo me dar um neto? Em que século você está pretendendo me dar um neto? Entre si, elas decidiam quem precisava comer mais, quem estava sendo destruído por levar uma vida extravagante e para quem ainda havia esperança. Em seguida, elas votavam em quem dançava bem, quem conhecia as antigas danças de cor e quem tinha o passo mais leve para o seu peso e idade. Eram magníficas abelhudas, as próprias tias, né, gente? A banda de 6 instrumentos estava vestida como se vivesse dentro de um relógio de cuco. Elas tocaram todas as músicas que conheciam, todas as canções popularizadas por Yankee Yankovic and His Yanks, e todo o repertório de Milos Szeged e sua real orquestra, a Ciganhok. Difícil os nomes, mas estou falando como escreve aqui. Cantaram valsas e cisardas. Executaram até a última polca conhecida dos 2 lados da fronteira. Velhos dançavam com menininhas que mal haviam saído das fraldas. Mulheres de braços nus dançavam umas com as outras, rapazes gritavam e dançavam com as mãos nos ombros uns dos outros. Os chapéus pretos, caídos em ângulo acafagestados, as camisas brancas escuras nas axilas, todos assobiavam e gritavam, batendo com os pés e se pavoneando de um lado para o outro no piso coberto de serragem. Cada um tentava bater o pé mais forte que o outro. Era uma competição. Quem conseguia bater mais forte e gritar "Ya! Ya!" ao mesmo tempo. Brincos e correntes de relógio refulgiam, cabelos esvoaçantes, saias girando velozes e o chão inclinado se mesclavam com sapatos de salto grossos e combinações de renda. As 4 velhas observavam com os olhos de quem sabe. Logo, o noivo e seus amigos mais próximos, achando que esse era seu dever, convidaram as velhas para dançar e, com isso, inadvertidamente selaram o destino do noivo. Ah, não, não, protestaram as velhas. Não, 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 repetiram em voz alta. Como eram espertas, mas elas deixaram que eles as levantassem de onde estavam. E, para a surpresa dos rapazes, as velhas fizeram com que eles e o noivo dessem voltas e mais voltas pela pista de dança, como se elas fossem grandes ursos pardos de passos leves, dançando com minúsculos homens camundongos.
Os rapazes bufavam e arquejavam quando por fim devolveram às velhas as suas cadeiras. Mas nada disso. Antes que o noivo percebesse o que o atingia, a segunda avó o agarrou e saiu dançando com ele. Ela o empurrava diante de si em voltas e mais voltas em torno da pista de dança, como se ele tivesse sido apanhado pelo limpa-trilho de uma locomotiva giratória. E as outras avós convocaram outros 3 rapazes e os forçaram a dançar até ficarem tontos. Quando perceberam que as velhas estavam na pista de dança, os convidados do casamento começaram a bater palmas para acompanhar o ritmo, com gritos de incentivo. Eles começaram a berrar e soltar uivos, mas as vovós conseguiam berrar e uivar mais alto que os 200 convidados. O noivo tentou largar a segunda avó, mas a terceira o requisitou. Ela o guiou por toda a pista como neve fofa empurrada pelo limpa-neve, e então jogou o que restava dele para a quarta avó. Rapazes novos formaram fila para dançar com as avós. Isso continuou até que as 4 avós estivessem dançando, uma delas sempre nos braços do noivo. As velhas dançavam primorosamente e com vigor. Elas se afastavam dos parceiros e dançavam com mais ímpeto, levantando as saias para mostrar tornozelos grossos envoltos em ataduras elásticas. Os convidados dançavam com maior arrebatamento, giravam mais rápido, batiam mais forte com os pés, gritavam mais alto, em total abandono. O segundo grupo de rapazes estava exausto, e 3 dançarinos novos apareceram e seguraram as avós pela cintura, mas o noivo não teve permissão para se sentar. Ele precisava continuar a dançar. As avós fizeram com que todos os rapazes dançassem e dançassem sem parar. O assoalho tremia, as vidraças chacoalhavam e tremeluziam. Os gritos de alegria e esforço soltavam os pregos que prendiam as telhas de madeira do telhado. As velhas senhoras deixaram extenuados os novos rapazes e mais 3 vieram substituir os exaustos. Os convidados enlouqueceram de alegria. As mãos ardiam de bater palmas, os pés ardiam de bater no chão, as vozes enrouqueceram, parecendo a voz de um bicho, mas nenhum deles parou. As fraldas das camisas dos músicos começaram a escorregar para fora das calças. O conjunto inteiro pulava de um lado do palco para o outro, dançando loucamente, enquanto um homem tocava uma flauta, outros batiam em tambores, tangiam cordas, percutiam o cibalom e deslizavam o arco para frente e para trás no violino. O acordeonismo, o acordeonista tocava pura loucura no seu enorme instrumento de ébano e madrepérola, com acabamento de folha em prata. Ele se deixou cair sobre apenas um joelho, a boca aberta, olhos fechados, a cabeça ligeiramente pendente, afagando as teclas de marfim, pressionando os botões do seu acordeão, num trêmulo êxtase religioso. As velhas derrubaram 24 rapazes, 25 incluindo-se o noivo. Quando a música finalmente cessou aos estertores, as 4 avós voltaram empertigadas como pombas, com o papo cheio de ar para suas cadeiras dobráveis, com largos sorrisos e fazendo que sim, umas para as outras, majestosas, elas se deram a levantada de sobrancelha. Tiraram do busto volumoso lencinhos de crochê e delicadamente enxugaram uma leve transpiração. Os outros participantes da festa, com rios de suor escorrendo pelo rosto e pelo corpo, não paravam de bater palmas. O noivo, com a boca frouxa, as pernas moles, foi seguindo em zigue-zague até o bar. Os amigos riam enquanto o mantinham em pé, segurando-o pelos passadores de cinto. Ele seguia entre eles como um casaco numa vassoura. Será que passei? Ainda estou vivo? Sentia vontade de vomitar. A mais velha das avós consultou as outras idosas. Igen e Sim. Concordaram todas, chamando o noivo para perto. A noiva estava linda, com um belo paninho branco de renda enfeitado com pérolas. Angiahan, Angialum, disseram-lhe em confidência. Adas quis Angialum, anjinho querido. Esse garanhão, seu noivo? O sexo com ele sempre será bom. Sabemos que é verdade porque nós os testamos para você. As velhas jogaram a cabeça para trás, mostrando os dentes de ouro, e uivaram em perfeita harmonia, quase caindo das cadeiras. A noiva corou de felicidade, toda cor-de-rosa e dourada. O conjunto começou, então, uma valsa lenta, e os casais encheram a pista de dança, incluindo o noivo quase morto e a noiva que o amparava.
Nos olhos de todos havia aquele ar embaçado de nunca vou me esquecer dessa noite, pois todos, desde as criancinhas, as mães e os pais, os primos, os tios, tias-avós, até os avós e mesmo os lobos solitários, especialmente os lobos solitários da família, tinham sido contagiados com o vigor da velhice. Ninguém que testemunhasse o vigor, a alegria e a esperteza das velhas poderia jamais adoecer só por conta da idade, nem se deixar abater pela ideia de que o envelhecimento era um período de tristeza. Todos souberam que uma vida boa, decente e profunda os aguardava nos anos futuros. Embora eles percebessem que poderia haver tristezas, decepções e talvez invalidez, as velhas que dançavam lhes deram uma vontade de ser velho o suficiente para conquistar aquele tipo de poder, ter idade suficiente para aquele tipo de brincadeira animada, idade suficiente para extrair tanta alegria só de observar, ensinar, testar os jovens, aconselhar os de meia idade. É, até mesmo de enterrar os mortos que tinham amado tanto a vida inteira, viver tempo suficiente para contar todas as histórias. Que coisa admirável! Ter idade suficiente para receber tanto em troca do tanto que se deu aos outros. Todo o amor que alguém um dia poderia querer, só por ser sagaz, franca, esperta, firme e amorosa. E assim, no final da noite, antes que todos os prometidos em casamento começassem a namorar no beco escuro por trás da granja, antes que os bebês adormecessem nos trajes de festa, parecendo um pouco com confeitos caídos, antes que os homens se tornassem amorosos com o vinho e suas mulheres, antes que a lua começasse a se pôr, as velhas, as avós que dançam, a Najahataumak, as grandes forças, saíram do salão em marcha, satisfeitas por terem mais uma vez cultivado e plantado, restaurando os campos espirituais para ainda mais outra geração. Exatamente como suas mães antes delas, e como a mãe de suas mães, as velhas eram de uma época a qual um dia nós mesmos chegaremos. Tornar-se idoso não resulta simplesmente em ter vivido muitos anos, mas decorre mais daquilo que nos tornamos ao longo desses anos, daquilo com que estamos nos preenchendo neste momento e até mesmo a partir do modo pelo qual nos formamos antes que chegássemos a envelhecer muito. É a partir desse legado que surge minha certeza de que nunca é tarde para aprofundar o mapa. Não importa quantos anos tenhamos vivido, podemos começar agora a nos preparar para aquela travessia que nos levará ao poder da velhice e da sabedoria madura. Todos terão a oportunidade de reacender, de se reacender como uma força instrutiva e intensa. Mas nós somente chegaremos lá se encararmos esse ponto como nosso destino a partir de agora. Apesar de nossos apegos atuais, nossas mágoas, dores, choques, realizações, perdas, ganhos, alegrias, o local que almejamos é aquela terra psíquica habitada pelos velhos, aquele lugar onde os humanos ainda são tão perigosos quanto divinos, onde os animais ainda dançam, onde o que é derrubado cresce de novo e onde os ramos das árvores mais velhas florescem por mais tempo. A mulher oculta, que preserva o estupim dourado, conhece esse lugar. Ela conhece. E você também. Ai, gente, eu tô emocionada. Que linda essa história. Eu consegui visualizar toda a história acontecendo, vai desenhando aqui na minha mente, né? O casamento, as pessoas dançando, essa alegria. E esse final, assim, ele trouxe para mim um florescimento, assim, no coração, né? Uma certeza de que não é aonde a gente vai chegar, é como a gente vai chegar, né? Esses dias eu ouvi do médico, ele falou para mim: você tem medo de quê? Porque morrer você vai. Agora, como você vai viver é que é a grande importância. E eu sinto que essa história ela vem falando disso, né? A gente vai para aquele destino, a gente vai chegar na nossa trilha, a gente vai chegar ao final dela, mas como a gente vai chegar é o que importa. Com essa alegria, com esse movimento, né? Uma trajetória bonita. Então, é sobre isso.
E agora o livro ele traz orações. Então ele traz orações para. Ele começa aqui: preces de gratidão pelas velhas perigosas e suas filhas sábias e indomáveis que alegram a nossa vida. Eu vou ler algumas orações e vamos ver como que vai decorrer. Qualquer coisa eu faço separado, né? Mas vamos sentir aqui primeiro para não ficar um livro inacabado. Então a primeira oração: por todas as idosas do mundo, cada uma e de cada tipo que já tenha sido criado, aquelas que foram levadas com delicadeza pelas ondas e aquelas que quase naufragaram em quantidades de tempestades e borrascas, aquelas que se agarraram a destroços por tempo suficiente para cobrir metade da distância e, a partir dali, conseguiram avistar a terra firme, pelas velhas que, em todas as suas diversidades, tristezas e talentos, agora estão tímidas ou determinadas, meio em desalinho ou bem arrumadas, mas mesmo assim altivas e de quadris largos, pelas tribos das grandes idosas, com todas as suas penas e peles, todas as suas folhas, couros e saias, todas as roupas guerreiras, em pleno traje de combate, suas asas, faixas e chales, com seus broches cerimoniais, seus colares e cetros de autoridade, em todo o seu orgulho atlético e terno, em todos os seus bicos e caudas, filós e tulhas que reluzem e farfalham, em toda a sua sensualidade e seu caminhar vagaroso, em todos os seus comportamentos inesperados e revoltantes, em todas as suas excentricidades e toda a renda e pintura tribal, em todas as cores do seu clã e insígnias de poder, com todo o seu temperamento feroz e bondoso, de olhos brilhantes, por todos os seus costumes generosos e de preservação, por todo o seu supremo cuidado para que a decência, a vida criativa e o carinho pela alma não desapareçam da face da terra, por toda essa abençoada beleza que se encontra nelas. Por elas, peçamos em prece que a força e a cura caiam direto nos ossos da sua coragem para sempre. Por todas as mulheres mais velhas, matreiras, que estão aprendendo quando chegou a hora certa de dizer o que precisa ser dito e não se calar, ou calar-se quando o silêncio for mais eloquente que as palavras. Por todas as velhas em formação que estão aprendendo a ser gentis quando seria tão fácil ser cruel, que conseguem ver que podem cortar quando for necessário um corte bem afiado e limpo, que estão praticando a arte de dizer verdades totais com total compaixão, por todas as que rejeitam as convenções e preferem apertar as mãos de desconhecidos, cumprimentando-os como se os tivessem criado desde filhotinhos e os tivessem conhecido desde sempre, por todas as que estão aprendendo a chacoalhar os ossos, balançar o barco e a cama, além de acalmar as tempestades, por aquelas que são as guardiãs do azeite para a lâmpada, que se mantêm em silêncio no culto diário, por aquelas que cumprem os rituais, que se lembram de como fazer fogo a partir da simples pederneira e paina, por aquelas que dizem as antigas orações, que se lembram dos símbolos, das formas, das palavras, das canções, das danças e do que no passado os ritos tinham o objetivo de instaurar, por aquelas que abençoam os outros com facilidade e frequência, por aquelas mais velhas que não têm medo ou que têm medo e que agem com eficácia de qualquer modo, por elas que vivam muito com força e saúde e com imenso espírito aberto aos ventos. Pelas avós nas cozinhas de cujas mãos, corações e mentes vêm muitos tipos de alimento, doces, agridoces, fortes, suaves, picantes, alimentos que perduram na alma muito depois do primeiro registro do sabor na mente. Por todas as desbravadoras que desafiaram a morte, as corajosas Omars e Burbas, assim como todas as bravas nonas e zias, que são exemplos vivos do que significa ter ao mesmo tempo um corpo físico e uma alma, por todas as tradicionais e pelas donas ságias, tranquilas como rios e igualmente propiciadoras de vida a quem chega por acaso ou em fuga às suas margens, por todas as velhas que acalmam e ajudam a curar, não importa quem seja, que elas toquem. Por pior que seja a condição que se encontrarem essa pessoa, por todas as que, pelo menos uma vez, tenham viajado para muito longe para alcançar os gravemente feridos que outros não veem,
ou que se recusam a tocar, pelas que ousam dar abrigo a anjos que chegam sem se fazer anunciar, e pelas que se compadecem de animais abandonados, pelas velhas que aparecem sujas com salpicos de tinta ou adornadas com ideias radicais, ou que simplesmente surgem por um bom motivo quando mais ninguém ousa. Por elas, que sempre sejam corajosas, que suas almas sejam protegidas por muitas outras, pois ao nosso mundo carente elas trazem recursos conquistados a duras penas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se a gente continua ou se paramos. Acho que dá para continuar. Ainda tem um tempinho aqui que já estamos chegando, né? Por todas as tias perspicazes e todas aquelas que se postam como avós guardiãs para qualquer alma necessitada, por aquelas que acolhem filhas e filhos, de sangue ou não, com a mesma facilidade e compatibilidade com que as flores acolhem as abelhas, pelas calé, as queridas, ou seja, qualquer mulher mais velha que seja amada por uma mais jovem, 5 segundos mais jovem ou 1000 anos mais velha, não importa. Por todas as idosas que estão tecendo uma vida vigorosa, preenchendo a trama com no mínimo um fio de ousadia, 2 fios de impetuosidade e 3 de sabedoria. Por las ancianas que com veemência perdoam, desembaraçam, fazem expansões inspiradas, desvios, recuos e consertos na vida e nos seus relacionamentos, para que algumas menos experientes vejam e aprendam a fazer o mesmo e sem constrangimento. Por todas as mulheres das raízes, as lidas de preto, todas as velhinhas das igrejas com suas coroas fabulosas, todas as que usam rena e sares para cobrir a cabeça na presença dos mais velhos e do sagrado, as que usam mantija e carregam o rosário, todas as que usam túnicas nos tons de açafrão e do marrom avermelhado, por todas as que usam o dharma com seu traje principal para todas as ocasiões, por aquelas que usam o antiquíssimo hijab e as que puxam o sagrado talit franjado por sobre a cabeça para estar mais uma vez na tenda da antiga Sarai, por aquelas que usam o solidéu feito de contas, e pelas que usam o arco-íris e chuva de estrelas na cabeça e arrumam o cabelo no formato de flores de abóbora. Por todas aquelas em montes sagrados e em cachoeiras, em florestas e em templos feitos de terra e lama, por todas aquelas na igreja por baixo da igreja, e todas as idosas ainda capazes de visitar a diminuta catedral rubra do coração, por todas essas mulheres das raízes que imploram por paz, amor e compreensão, e que agradecem e louvam com tanto fervor que flores brancas praticamente se abram acima da sua cabeça quando estão rezando, por elas que continuem sempre a nos ensinar a amar este mundo e todos os seres que nele estão, das formas que mais importem para a alma. Por todas as inteligentes e corajosas, as simpáticas, as grameres, as mamãezonas, e tantas especiales, por todas as robustas bonmamas e humildes mulheres grandes, que se casaram com o próprio amor e deram à luz 5 filhos insubmissos chamados paz, esperança, sagacidade, interferência e impetuosidade, por aquelas reverenciadas que derramaram dentro de nós 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80 anos de vida, que derramaram um rio de conselhos, advertências, que enfiaram no nosso bolso mapas do tesouro dobrado para levarmos ao entrar na selva, pelas que nos desafiaram e nos instigaram, cutucaram e empurraram, as ações exatas para nos fazer crescer na direção dos caminhos exatos, para que pudéssemos cultivar mais a nossa alma, por seus afagos carinhosos, seus olhares ternos, seus estranhos jeitos de nos incentivar a inovar e ter tanta coragem quanto elas, por seus murmúrios no nosso ouvido. Não tenha medo, estou com você. Não desanime, siga em frente, brilhe agora, abaixe-se agora. E não, assim não vai funcionar. E sim, desse jeito. Por suas piadas secretas e seu gosto malicioso, por comportamentos revoltantes e qualidades enternecedoras,
por estipularem limites, manterem limites, transgredirem limites e por apagarem limites rígidos demais e ajustarem limites muito frouxos. Por essas grandes velhas, les dames, algumas veneravelmente maduras na idade, algumas velhas no tempo da alma, mas de certo sábias que atuam como norte verdadeiro para outras, pelo simples fato de existirem. Por elas, que sempre sejam mantidas em segurança, alimentadas por muitas fontes, que sempre recebam demonstrações de amor e gratidão, que mantenham sua alma vicejante a céu aberto para que todos vejam. Pelas filhas queridas, por aquelas que estão aprendendo a ser sãs e sábias de novo, ou sãs e sábias pela primeira vez na vida. E assim, por todas as grandes mulheres mais velhas que percebem que não podem existir sem as jovens com quem meditar, a quem ensinar, de quem aprender, em quem encontrar humor e para quem encontrar potencial, na direção de quem se inclinar, em quem se derramar. E do mesmo modo, por todas as mais jovens que perceberem que lhes restaria uma vida menos favorável sem a essência de uma velhinha mais sábia e quixotesca, com quem meditar, a quem ensinar, com quem aprender, em quem encontrar humor e para quem encontrar potencial na direção de quem se inclinar, em quem se derramar, e assim por todas as filhas jovens, de meia idade e mais velhas que ainda hão de vir à lareira das avós pela primeira vez, muitas vezes ou pela última vez, por todas as grandes filhas e grandes velhas que manterão aceso o fogo desses relacionamentos sucessivos por meio de cartas e livros, ensinamentos e reuniões, ditados e chamadas de atenção, viagens com capa e plumas no chapéu, bem como com a simples vizinhança, a todas as belas mulheres, jovens, velhas e no meio do caminho, que se procuram, que trabalham em busca de ser mãe, irmã, filha, umas para as outras, que estão se dando conta de que é o refúgio, um verdadeiro refúgio umas para as outras, por aquelas que percebem que estão juntas para que a menos experiente e a mais experiente possam um dia encontrar seu lar, o lar, aquele lugar da alma habitado com maior persistência à medida que a mulher acumula em torno de si seus anos de sabedoria. O lar, qualquer lugar onde haja necessidade do amor, abrigo para o amor, enaltecimento do amor. Por elas, por todos os corações peregrinos que sempre possam se encontrar e não passar sem se ver, mas que permaneçam perto umas das outras e que se fortaleçam, e com isso fortaleçam os perímetros e portais do mundo da alma, confiados à sua guarda. Eu vou parar por aqui, minha gente, e eu finalizo essa oração. Ela traz, é muito bonita. Ela ainda tem aqui mais 2 pedacinhos. Acho que dá para ler. Eu vou continuar a ler para a gente finalizar, para não ficar só, né, num capítulo. Então, vamos continuar. Por todas as filhas inteligentes, desconhecedoras, sem rumo, e pelas que tudo sabem, pelas filhas que estão avançando direto ou que prosseguem aos trancos, pelas que estão aprendendo a chorar novamente, pelas que estão aprendendo a gargalhar. Por todas elas, não importa se saudáveis, curadas ou não, não importa de que classe, clã, oceano ou estrela. Por todas as filhas que herdaram amor em abundância de antepassadas queridas que já se foram, mas que mesmo assim ainda fazem visitas. Por todas as filhas que um dia ouviram por acaso o conselho de uma sábia destinado a outros ouvidos, mas essas palavras certas, na hora certa, causaram uma centelha que iluminou seu mundo daquele momento em diante para sempre. Por todas as filhas que ouviram a sabedoria, não a entenderam, mas aguardaram para o dia em que conseguissem compreender. Pelas filhas que remam sozinha e cujas antepassadas escolhidas foram por necessidade encontradas em livros queridos, em imagens norteadoras captadas no cinema, na pintura, na escultura, na música e na dança. Pelas filhas que absorvem o bom senso e as atitudes necessárias trazidas por espíritos de sabedoria, ásperos e evanescentes, que aparecem em sonhos noturnos, pelas filhas que estão aprendendo a escutar a velha sábia da psique, aquela estranha sensação interior de nítida percepção, de audição, noção e ação intuitivas,
pelas filhas que sabem que essa fonte de sabedoria interior é como a panela de mingau dos contos de fadas que, por mágica, nunca se esvazia, por mais que se derrame seu conteúdo. Por elas, abençoadas sejam suas belezas, tristezas e buscas, que sempre se lembrem de que perguntas ficam sem respostas, até que sejam consultados os dois modos de enxergar, o linear e o interior. E por todas as filhas e velhas que apoiam o que é bom e afastam a obediência cega a qualquer supercultura que premie somente a forma nivelada e deprecie o pensamento. Por todas as filhas e velhas que estão se tornando escaladoras cada vez mais astutas de montanhas místicas e que por vezes percorrem caminhos acidentados, por aquelas que cada vez mais põem alma no que dizem, e pelos animais, águas, terras e céus, pelas que mantêm caldeirões cada vez mais fundos, que são a lente que amplia a luz do farol, que se erguem como terra firme onde antes não havia terra, por aquelas que estão inflamadas com desejo de ensinar e de aprender, pelas que estão apenas descansando para poder se levantar com prazer e mais uma vez, por essas flores noturnas, cuja fragrância tem um efeito profundo e prolongado, muito embora os botões estejam ocultos. Por todas as filhas e velhas que mantêm as mãos não só no berço, mas também na roda do leme do mundo ao seu alcance. Por aquelas que abandonaram algo essencial e gerador de vida e voltaram para recuperá-lo. Por aquelas que destruíram algo e pediram perdão com humildade em nome do amor. Por aquelas que deixaram algo por fazer, se esqueceram sem captar sua importância, mas voltaram, reconstruíram, amenizaram, deram a bênção na medida da sua capacidade. Por todas as filhas e velhas que assumiram o papel de culpadas e deram tudo de si para reparar danos causados por outros. Pelas filhas e velhas que sempre se interessam mais em ser amorosas do que em estar com a razão. Por elas que se deem conta de como sua vida é preciosa, de como, apesar de quaisquer imperfeições, elas são exatamente os baluartes, as pedras de toque, as notas fundamentais, os paradigmas necessários. Por todas as filhas e velhas que, não obstante difamações culturais que digam o contrário, não obstante mágoas, decisões equivocadas, fracassos totais, são prova viva de que a alma ainda volta à vida, ainda vive e de modo vibrante. Por todas as filhas e velhas que, apesar de todas as fraquezas, apesar de toda a lenga-lenga do ego que indicaria o oposto, há muito tempo têm certeza ou acabam de ter um vislumbre de que nasceram com a sabedoria no corpo e na alma e que essa sabedoria é tanto sua herança dourada como seu estopim dourado. Por todas as filhas e mais velhas que estão criando as referências que mais importam, prova de que uma mulher é como uma árvore gigantesca, que por sua capacidade de se mover em vez de se permanecer imóvel, pode sobreviver às piores tempestades e perigos, e ainda estar de pé depois, ainda descobrir seu jeito de voltar a balançar, ainda continuar a dança. Por todas as filhas que ainda estão em formação, quer tenham acabado de começar, quer já tenham avançado no caminho, para se tornarem ordinariamente majestosas e tão sábias, indomáveis e perigosas quanto forem convocadas a ser, o que é muito, muito, muito. Por elas, por todas nós, grande avó e grande avô, grande neto e grande neta, da mesma forma que todos nós nos aprofundemos e vicejemos, que criemos a partir das cinzas, que protejamos aquelas artes, ideias e esperanças que não podemos permitir que desapareçam da face desta terra. Por tudo isso, que vivamos muito e nos amemos uns aos outros, enquanto jovens, jovens enquanto velhas e velhas enquanto jovens, para todos sempre. Amém. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. E aqui a gente finaliza o livro A Ciranda das Mulheres Sábias, que um livro marcante. Eu espero que faça sentido para você. Te convido a curtir, a compartilhar, a levar essa mensagem para mais mulheres, para mais pessoas, para que outras pessoas possam se beneficiar dessa sabedoria, desse conhecimento, dessa riqueza que é
entender, trazer um olhar diferenciado para as nossas questões através dos contos. Então, compartilha, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente começa um próximo livro na quinta-feira, mas esse aqui vai ficar aqui disponível a leitura, então você pode compartilhar com quem você sentir que vai se identificar com essa leitura. Deixo aqui o meu grande beijo para você, uma linda jornada, uma linda leitura do próximo livro, dos livros que estão disponíveis aqui em leitura, que você possa se beneficiar com essa leitura, levando mais alegria, mais posicionamento, mais plenitude para a sua vida. Um beijo grande, até a nossa próxima leitura. Tchau, tchau.